Bom, gente, vamos lá, porque o tempo urge, como disse hoje uma amiga para mim. Eu digo, gente, de onde você tira essa palavra? Isso não é do meu tempo, não. Urge, o tempo urge. Claro que é do meu tempo, né, gente? Mas eu fingi que não era. Bom, nós vamos hoje ter como base esses dois casos e o livro dos médiuns, capítulo 5 e 11, no Invisível, capítulo 16, que nós vamos usar algumas teorias para embasar esses casos que nós vamos estudar. Essa segunda parte do espírito batedor, não é maio, não é junho, é junho? A primeira é que é maio, né? Ah, eu devo ter me enganado. Não, mas botou no banner certo. Então, vamos lá. Na Edicel, revista Edicel, está na 192. Online eu não sei não. Nosso amigo vai botar aí. Espírito Batedor de Bergs Aberno. Revista Espírita de 1858. E olha, não é nem junho, é julho de 1858. Depois alguém troca lá no banner e eu devo trocar também aqui, porque eu me enganei. É julho de 1858. Mas vamos lá. Tá certo, Vaninha? Vamos começar, nosso amigo. Deixa eu perguntar. Beth, tá aí? Tá, Beth, você quer fazer algum resumo da semana passada? Tu pega o fone aí. No teu é junho, né, Nádia? E eu acho que no meu é julho, deixa eu ver. Hein, Beth? E é junho, gente, eu tô maluquete, tá vendo? Nem a pressa me adiantou, é junho mesmo. De julho é a parte 3, tá? Maio é a 1, junho é a 2. Não, eu que me enrolei aqui, vocês me desculpem. Eu é que estou ainda... Eu me confundi com as páginas. Entendem? E eu já estou fazendo uma confusão. Deixa eu pegar aqui direitinho. Estudei errado. Não, mas a gente faz um apanhado. A primeira foi em maio, a primeira parte que Betinha falou semana passada. A segunda é em junho. E eu peguei a terceira e não botei no programa. Que ótimo. Eu vou ter que mudar o programa. Que bom que Deus me mostrou isso. Porque eu fiz alguma coisa. J. Francis, Regina. Mas vamos lá, deixa eu ir lá para junho. Revista Espírita de junho. E vamos lá, o Espírito Batedor. E eu estudei a parte 3, mas vocês vão me ajudar. Extraímos as passagens que se seguem de uma nova brochura alemã publicada em 1853 pelo Sr. Blank, redator do jornal de Bergs Aberno, sobre o espírito batedor de que falamos em nosso número de maio. Os fenômenos extraordinários ali relatados, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida, provam que, no particular, nada temos a invejar da América. Observe-se no relato o cuidado de minúcias com que os fatos foram registrados. Fora desejável que, em casos semelhantes, houvesse sempre a mesma atenção e a mesma prudência. Então, veja, nós vamos lembrar, por isso que eu pedi a Beth para lembrar, mas a gente lembra, então, depois. Sabe-se hoje que os fenômenos desse gênero não resultam de um estado patológico, antes denotam uma excessiva sensibilidade, sempre fácil de excitar nas pessoas em quem se manifestam. O estado patológico não é a causa eficiente. Pode, entretanto, ser-lhe consecutivo, quer dizer, uma consequência. Em casos análogos, a mania de experimentação, mais uma vez, tem causado acidentes graves, que teriam sido evitados se houvessem deixado desenvolver-se a ação natural.
Veja, espontâneo. Em nossa instrução prática sobre as manifestações polido pelo autor, assim que lançou o Livro dos Médios, que é uma parte lá dentro do Livro dos Médios, né? Instruções, que aí a teoria prática sobre as manifestações espíritas, encontra-se os conselhos necessários para tais casos. E isso a gente vai vendo aqui no capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas do Livro dos Médiuns. Nós vamos só apontar algumas coisas, tipo fenômenos de barulhos, perturbações, arremessos de objetos, fenômenos de transporte, são provocados fenômenos de que acabamos de falar, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeitos de imaginação sobrecitada, quer dizer, uma coisa patológica, pelas ideias espíritas, ou então fanatismo, há circunstância de que se produz entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos por semelhante coisa esperavam. Então, por isso que provocar não é muito interessante, tá? Não é interessante. E aí ele vai trazer assim para nós, querem ver? Primeiro eu quero fazer uma das observações que Kardec traz quando está lá no título sobre o espírito, né? Sobre o espírito de Bergsenberg. Eu gosto dos nomes, dos lugares. Também alemão, né? Nomes alemães, né? Tem que ser assim mesmo, né? E como a nossa amiga leu na última semana, está lá em maio, ele traz estudo para nós quando fala dessas teorias das manifestações físicas, que é uma parte que depois é colocada no capítulo 5 do Livro dos Médiuns. E ele diz que já tinha ouvido falar desses fenômenos desde 1852, que era uma celeuma na Baviera, né? Que tinha sido feita uma brochura em alemão, com um relato autêntico, e depois de buscas incessantes, uma senhora que demonstrou perseverança e tal, acabou encontrando um exemplar dessa brochura. E aí ele traz a tradução em extenso, né, dessa situação. E aí vem que a Beth leu na semana passada, né, Beth? O Proêmio, né, maio de 1852, e estudando toda essa questão, mostrando algumas considerações, que a explicação que era dada, tem que se notar que há um propósito nessa manifestação, né? E que havia uma criança que devia ser mesmo médium de influência física, que não sabia disso e era usada, como a gente vê isso muito, né? Via-se muito isso lá em Sacramento, terra de Eurípides Bassanufo, né? E a gente vê esses filmes aí, Poltergastes e tal. E que trata desse, assim como os sonâmbulos naturais para os sonâmbulos magnéticos. A questão da moral, que é o envoltório da situação, não tenhamos dúvida. E aí, o caso foi assim, por isso que eu queria que a Beth desse uma lida, mas eu vou pegar o que eu havia pego assim, né? Que há vários meses um acontecimento singular constitui, que eu tinha estudado, o assunto de todas as conversas, né? Que na verdade o que chamou maior atenção, até ao ponto que as autoridades sentiram no dever de pedir uma explicação para o caso
a doutores, né? E o que era que acontecia? Na casa da residência, num quarto vizinho à sala de estar, a família de Pedro Sanger. Oi, Bausch! Boa noite! Ouviu como um martelar, que começava com golpes surdos e via como se viessem de longe, se tornavam mais fortes e distintos. E que esses golpes pareciam diferentes na parede, né? Junto ao qual tinha um leito da filha de 12 anos. E aí ele trocou a cama de lugar, começaram a achar que ele ficava fazendo obra de noite, né? E depois viram também, depois ele achou que era uma questão do vizinho. Bom, até que a questão que a menina que ocupava alguns dias o quarto, notaram que durante seu sono ela emitia palavras curtas e incoerentes, e que as palavras logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis, né? Inteligentes. Parecia que a criança falava com outra pessoa, e sobre a qual ela tinha autoridade. E o autor da brochura relata, num fato, um momento que ele foi testemunha. A Beth trouxe para nós semana passada, que a criança estava na cama, deitada sobre o lado esquerdo, apenas adormecida, os golpes começaram, e ela começou a falar, você bata uma marcha. E tinha uma questão de bater sempre uma marcha militar. E aí eles começaram, bata 3, 6, 9, e eles começavam a fazer. Conta, bate 19, quer dizer, era uma fala inteligente. Aí os assistentes tiveram a ideia de dar ordens diretamente ao batedor, que as executava. O experimentador postou-se junto ao leito e não disse uma só palavra, e foram ouvidas as pancadas que ele tinha pedido mentalmente, né? Várias pessoas afirmaram que quando se lhe pediu uma marcha russa, austríaca ou francesa, ela era marcada com muita exatidão. E chegou no momento, um mês depois, ou sei lá quando, não queria mais bater, queria arranhar. E aí começaram a acontecer raspagens com as batidas, né? E dia a dia a linguagem da criança durante o sono tornava-se mais perfeita, e aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou de ordens rápidas ao batedor transformou-se com o tempo numa conversa encadeada com os pais. Antes dessas palestras, ouviam-se durante 1 hora, pelo menos, pancadas e arranhões, não só durante o sono da menina, mas até em seu estado de vigília. Num momento lá, as batidas foram dadas até na madeira da cama, o leito foi abalado, todas as noites a menina fazia uma espécie de discurso, e antes de mais nada é preciso notar que ela, assim que baixava a cabeça, logo adormecia, começavam os golpes e as arranhaduras. Chegado o momento de falar, a menina deitava-se em decúbito dorsal, o rosto tornava-se pálido, os braços, as mãos. Ela acenava com a mão direita e dizia, vamos, venha para perto da minha cama e junte as mãos, vou lhe falar do Salvador do mundo. E aí falava com vagar e de um modo muito inteligível, em puro alemão. Em puro alemão. Então, aí foram feitas várias considerações sobre isso, e o caso continuou sendo estudado. E é esse pedaço que nós estamos na noite de hoje. Kardec faz uma observação que, para que o leitor não fique confuso diante de alguns senões, nesses 2 artigos e ainda no seguinte, queremos esclarecer. E aí ele traz, né, os esclarecimentos. Quanto ao primeiro artigo, esse que nós fizemos um pequeno resumo. No original encontramos de referência a um médico as grafias de Benner e Beuner. Parece tratar-se de um erro tipográfico, para não haver problema.
O nome da família também ocorreram fenômenos, ela também tem duas formas, Sanger ou Sanger. E ele diz que o certo é ser Sanger, que significa cantor. Não há declaração do nome do médium. O texto se refere a uma criança de 11 anos, traduzimos por menino, rapaz ou outra forma masculina. Por quê? Conquanto no original lêssemos infante, que é uma forma epicena para homem ou para mulher, né? Os adjetivos que o acompanhavam sempre eram no masculino. Então ele passa a dizer que é um menino. Mas ele faz uma observação. É possível que o lapso de quem traduziu esse primeiro artigo do alemão para o francês. Então, menino ou menina, né? Entretanto, o segundo artigo começa com uma referência à volta da criança da casa do senhor Bentner, que é esse possível médico, que fala no primeiro artigo. E aí a voz infante é empregada no feminino. Leva a crer que houve um equívoco cometido pela pessoa que traduziu o primeiro artigo. No terceiro artigo, que a gente vai estudar também talvez hoje, há uma nota de rodapé com um agradecimento ao Alfred Pirot, funcionário dos Correios, pela tradução dessa interessante brochura. Como, porém, se vê claramente do início do segundo artigo, o relato é extraído de uma nova brochura alemã, cuja citação é continuada no terceiro. E aí ele faz essas explicações, que o médium foi, para finalizar, o médium foi a menina Filipina Sanger, de 11 anos, e não um seu irmão, pois no texto dos artigos 2º e 3º, o único Sanger masculino que é citado é o pai. Então ele deixa tudo clarinho. Certo? É só o site do Júnior e do Dudu, gente. Não cliquem em outro. Não coloquem, por favor. Quando for assim, a gente bota no banner, para não atrapalhar o estudo. Então vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa? Beth, alguém que esteve semana passada, ou alguma outra coisa, a gente pode continuar. Porque o que eu vou fazer? O espírito batedor de Dibel segunda parte não vai sair hoje. Vou fazer o batedor de Bergs Abem, a parte 2 e a parte 3, se Deus permitir. Tá? E aí, na semana seguinte, que eu já está lá no nosso portal, que seria Mademoiselle Clairon e o Fantasma, não vai ser, tá, Betinha? Vamos terminar esse com o outro, e aí eu vou descendo a aula extra que o Pedro não vai poder dar, por isso que eu deixei uma aula extra, a gente passa tudo direitinho. É só ir descendo lá, mas eu vou pedir o Jair para corrigir. Então vamos lá. Acompanhamos o relatório do Sr. Blank. Quem é o Sr. Blank, hein, turma? Vamos lá, quem sabe? Quem dá mais? Quem é? Põe na área de texto. Nada. Quem é que assina esses artigos? Hã? Não sabem? Mas nós vimos isso semana passada. Eu saí daqui para dar uma palestra, mas o Sr. Blank é que assina os artigos. E ele é o redator do jornal de Bergs Abem. Tá? Os leitores de nossa primeira brochura, intitulada Os Espíritos Batedores, viram que as manifestações de Filipina Sanger têm um caráter enigmático e extraordinário. Relatamos esses fatos maravilhosos desde o seu começo até o momento em que a menina foi levada ao médico real do cantão. Vamos examinar agora o que se passou desde então. Quando a menina deixou a casa do senhor, do doutor Bentner, regressou ao lar, as batidas e arranhaduras recomeçaram na casa dos Sanger, da família.
Então, quando ela não estava, não havia. Ela doava o fluido, né? Quando cai alguma coisa, bate cabeça, bate panela, os quadros viram, gente, tem alguém na área médium de efeitos físicos doando fluido sem saber. Depois de sua cura completa, as manifestações mudaram de natureza. Vamos ver aqui. Neste mês de novembro, quer dizer, novembro de 1852, mas só que isso veio para a Revista Espírita em junho de 1858. O espírito começou a assoviar, se não só mais arranhar, bater, assoviar. Ouvia-se um ruído comparável de uma roda de carrinho de mão que girasse sobre o eixo seco e enferrujado. Mas de tudo isto, o que incontestavelmente foi mais extraordinário era a derrubada de móveis no quarto de Filipina. Lá em Sacramento, né, a gente via acontecer, quebrarem todas as vidraças lá do sítio lá, não é sítio não, da fazenda, né, onde depois instituído o trabalho espírita, onde o tio de Eurípides dizia, as coisas começaram a acalmar. Durou isso tudo 15 dias. Aí ele faz uma pequena descrição do quarto. 18 pés de comprimento, 8 de largura. E aí ele se chegava por uma sala de estar, tinha uma porta de comunicação, o leito da menina estava colocado à direita, no meio havia um armário, tarará, tarará. Na tarde que começou o reboliço, a senhora Sanja e sua filha mais velha, Francisca, estavam sentadas na primeira peça, junto a uma mesa, e se ocupavam em descascar vasos. De repente, caiu a seus pés um pequeno fuso atirado do quarto de dormir. Olha aí, transporte. Vale a pena ir lá no Livro dos Médiuns. Tais fenômenos a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural são muito importantes por não permitir a suspeita da conivência. E aí ele vem dizendo coisas que também estão aqui no início do artigo 1º desse mês, né, de junho, quando ele fala: como pode aparecer um espírito com a solidez de um corpo, perguntando a São Luís. Mas aqui no Livro dos Médiuns ele já coloca que os ruídos espíritos apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com estalidos de madeira, crepitações de fogo, tic-tac monótono de um relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas, leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. E isso aqui ele só escreveu no Livro dos Médiuns, né, que foi publicado em 1861, depois de muitas experiências. Gente, por favor, aí, mais um companheiro que, né? Por favor, nós não temos vídeo, tá? Estamos online no estudo sério da doutrina espírita, mas não temos ainda vídeo. Só área de texto e audição, né? E eles dizem aqui do Livro dos Médiuns, né, que também é muito importante, que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Está lá no capítulo 5 do Livro dos Médiuns. De uma força superior. E eles dizem lá que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, mas se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados. Muito legal. Está lá na 86 também do Livro dos Médiuns.
Há muitos anos, quando ainda não iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite e entrega um trabalho referente a essa matéria, aí ele vai falar daquele espírito familiar batedor lá, para ele ver que existiam algumas coisas que ele precisa reler na matéria que ele estava fazendo do livro, certo? E também ele coloca aqui que vários fatos são narrados, não só na revista de maio, junho e julho de 1858, a agosto, como também nós vamos estudar em março de 1860, do Padeiro de Grandes Vendas, como em agosto de 1860, da Rua Desnoyer, né? A de um espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Danado, em fevereiro de 1860, e do Fabricante de São Petersburgo, em abril de 1860. Então, nós ainda vamos ver muitos desses casos que ele estudou, que ele observou, para em 1861 sair com essa teoria que tem no capítulo 5 do Livro dos Médiuns. Mas vamos voltar lá no nosso caso. Se não der para a terceira parte, a gente vê semana que vem. Mas esse apoio do Livro dos Médiuns, do Invisível, como disseram os Espíritos para nós, é fundamental. Então aí vem lá, ficaram muito assustadas, tanto mais quanto sabiam que não se encontrava ninguém no quarto além de Filipina. Né? Além disso, o fuso fora lançado do lado esquerdo, mas a prateleira lá estava no pequeno armário colocada à direita. Certo? Gente, muito legal isso. E aí ela diz que era evidente que a menina nada tinha com o caso. Enquanto a família externava sua surpresa com o acontecimento, algo caiu da mesa no assoalho. Era um retalho de pano que antes estava mergulhado numa bacia com água. Ao lado do fuso jazia também uma cabeça de cachimbo, cuja metade tinha ficado sobre a mesa, que tornava a coisa ainda mais incompreensível. Né? Júlio, caiu? Ah, então eu não vi você ainda botando mais na área de texto. E aí nós vamos lá. Aí eles vêm dizer, de repente a menina sempre adormecida grita: pai, pai, saiam, saia, ele atira em vocês, ele atiraria em você também. E a menina lá falando: obedeceram a ordem, assim que passaram a primeira peça, a cabeça de cachimbo foi atirada com mais força, mas não se quebrou. Perdido, amor. Eu estou lá acompanhando. Olha aqui. Na página, bom, aí eu não sei. Na minha 161, que é Edicel. Na minha, quando for assim, tu vai colocando. Que aí ajuda o pessoal, né, gente? Porque nós estamos trabalhando tanto com a FEB e com a Edicel. Que na internet só tem download da FEB, que é uma pena. Obedecer a ordem, assim que passar na primeira peça, uma régua usada na escola. E aí ele começa, gente, nessa página, a contar tudo que ia sendo atirado. Fenômenos de transporte mesmo. Como está aqui no Livro dos Médiuns, nessa época, quando eles fazem as perguntas a São Luís. Inclusive, eles fazem a pergunta, ele coloca no Livro dos Médiuns o caso lá da Rua Noyers, né? E aí ele pergunta: haverá na casa, e não é, lá é outra casa, mas a situação é a mesma, haverá na casa alguma pessoa que dê a causa para as manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa avisada. É que o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar. E aí ele disse, entre moradores da casa, alguém causador desses fenômenos, de uma influência mediúnica espontânea e involuntária. Está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 5, item 94. E os espíritos respondem, né?
necessariamente assim é, pois sem isso o fato não poderia dar. Um espírito vive num lugar que lhe é predileto, conserva-se inativo, quanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convém, desde que essa pessoa surge, começa a lhe divertir-se. E aí, a gente vê muito isso, né, nas mesas de desobsessão. Quando os espíritos, eu estou lá mesmo, já estava lá há muito tempo, e agora que eu os encontrei, ou então encontrei alguém que me facilite, ela gosta do que eu gosto. E aqui ainda diz mais, né, no livro dos médiuns. Onde vai o espírito buscar os projetos de que se serve? Os diversos projetos que lhe servem de objetos que lhe servem de projetos são, mais das vezes, apanhados nos próprios lugares dos fenômenos. Uma força provinda do espírito o lança, porque ele pega fluido animal com o espírito. Obrigado, Lina. Com o espírito, com o médium que doa. E aí tem mais, olha. Testemunhamos as cadeiras. Aí nós vamos lá, ô querido Júnior. Já passei disso. Vai. Isso. Um pega um treco, outro pega outro. Muito bem. É assim que se trabalha. Um grava, outro pega o livro dos médicos no invisível e o outro a revista espírita. Amo vocês. Mas não dá, Dudu. Senão a gente não acaba. E não é importante a gente pegar todos os dados do que foi lançado. O que é importante estudar na revista espírita aqui? Por que eu juntei? Que são casos de fenômenos de transporte e fenômenos espontâneos de manifestações físicas. O que é importante a gente entender? Aí tem aqui testemunhar as cadeiras colocadas a 3 pés da cama, derrubadas, janelas sendo abertas e tal. Isso, o relato todo, que a gente pode até colocar na área de texto, mas eu acho importante só colocar as coisas que a gente está indo, está acompanhando, que eu pego pelos parágrafos. Porque o que importa é a gente chegar à conclusão maior, que eu quero ver se vocês chegaram. Porque já eram para ter chegado à conclusão maior. Até porque a revista espírita é um estudo para a gente reforçar o livro dos médiuns, reforçar o livro dos espíritos, mas por isso que Kardec manda estudar depois do livro dos médiuns. E que tem muitos casos daqui, lá no Céu e Inferno, e no próprio livro dos médiuns. Né? Então, o que importa é a gente chegar a uma conclusão. E é isso que eu quero de vocês. Qual é a conclusão que vocês chegaram até agora? É interativo. Quem sabe, quem dá mais. Enquanto isso, o Júnior vai botando. Hã? Ninguém? Isso, Júnior. 7 de outubro já tinha acontecido janela fechada. Gente, o que nós chegamos à conclusão? Com relação a esses fenômenos, é utilizado o fluido dos médios. Oba! Então tem médio na área. Mas médio voluntariamente ou às vezes involuntariamente? A gente usa fluido materializado, fluido material, porque ectoplasma é um termo, né, Nádia, mais espiritualista, né? E não os termos que André Luiz e os espíritos trazem para nós. Mas é isso mesmo. Tem um fluido de manifestações físicas, que, por exemplo, pode ser usado em outra coisa de utilidade, não para doar assim à toa. É involuntário. Muito bem, Nádia. Muito bem, Dudu. Quem dá mais? Isso, espírita. Muito bem. E o que acontece? A gente tem que, então, sair daquele lugar e deixar o espírito lá? O que vocês acham? Então o problema é esse, então eu vou me embora, me mudo e deixo a casa mal assombrada. O que vocês acham? Quem dá opinião? Não resolve? Por que, Nina Mil? Por que não resolve? Quem acha? Quem dá opinião? Já que levantar a mãozinha leva muito tempo, vamos lá na área de texto.
Porque o espírito, diz a Nádia, vai permanecer lá. Nina Mil diz que o que resolve é doutrinar o espírito. Mas nós estamos lá no começo, hein? Das histórias da doutrina. Ainda não se tinha nada organizado nesse sentido. 1858, um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos. E os fenômenos por tudo quanto é lado. Não, isso não existe. O espírito continua seguindo apesar da mudança. Mas se ele, nesse caso aqui, o espírito, o negócio dele era com a casa. E também, né, Júnior, seria fugir da responsabilidade. Muitas vezes o espírito fica lá. Ela vai continuar doando fluido, talvez para outro. Muitas das vezes também pode acompanhá-la. Gostou, foi atrás, né? Ele vai onde o menino for? Não, o espírito está ótimo. Dá bom para a gente colocar, que são as duas possibilidades. Beth está dizendo, e eu também digo, porque já li o final, nesse caso ele vai lá, vai junto. E é isso que nós vamos ver agora, quer ver? E vocês estão acompanhando. Tem Darlene, Luz do Luar, Caladinhos, Vânia, né? Mas tem gente aqui que deixou a titia contente. Professor quer ver retorno. E aí nós vamos ver. Lá no livro No Invisível, capítulo 16 e 17, tem vários casos também. O 16 principalmente, que são os fenômenos espontâneos. Vaga e confusa a princípio nos fenômenos das casas mal-assombradas, a personalidade oculta começa a afirmar-se na tipologia e depois na espírita. Adquire características determinadas na incorporação mediúnica, que torna-se visível e tangível nas materializações. Então eles mostram, né? Ah, Vânia, tá certo. Isso, Lina Mil, o médico tem que ser educado. Senão ele fica, vamos dizer assim, como é que a gente diz? Aeroporto de espírito? Não. Aeroporto só chega. Sendo sugado, né? De suas energias. Se vocês forem no Invisível, capítulo 16, que se Deus quiser, depois da morte, que nós estamos estudando quinta-feira, nós vamos estudar ele, vocês vão ver cada caso, gente, que estão lá nos anais das ciências psíquicas, em 1907, de César Lombroso, que vocês vão amar. Então, o que importa aqui, viu? Nós já estamos chegando lá. Uma vez tinham deixado uma harmônica sobre uma cadeira, ouviram sons. Olha o que ele fazia, né? Ele ficou mexendo na cama, a mãe da menina toda hora arrumando a cama, depois ele ficou tocando sons lá na harmônica, e entrando precipitadamente no quarto, encontraram, como sempre, a menina tranquila no seu leito. Quer dizer, ela ficava meio adormecida, aí que ele aproveitava. Vamos lá. O instrumento estava sobre a cadeira, mas já não tocava. Uma noite eu saí do quarto da filha, recebeu nas costas um arremesso à almofada de uma cadeira. Né? A ordem de balance a cama, mire a criança, a cama ia e vinha, num minuto sentido. A ordem de alta, ela parava. Então, ele ficava ali, fazendo essas artimanhas. Aí depois eles vão dizer, achavam-se no quarto, entre outras pessoas, o senhor Luiz Schoner, licenciado em Direito, Capitão Simo, várias pessoas, né, vamos dizer assim, de usura, né? E Filipina encontrava-se mergulhada em sono magnético. Uma sonâmbula de Paris se havia posto em contato com a jovem e desde então esta caía espontaneamente em sonambulismo. Passaram-se fatos notáveis nessa época, diz aqui a nota de rodapé. E aí o senhor Sievert apresentou-lhe um papel contendo cabelos para ver o que faria com eles. Ela abriu o embrulho, sem entretanto descobrir os cabelos, aplicou-os sobre as pálpebras fechadas, afastou-os com que para examinar a distância, dizia bem que queria saber o que está nesse embrulho. São cabelos de uma senhora que não conheço. Se ela quiser vir, que venha. Não a posso convidar, pois não a conheço.
não respondeu às perguntas dirigidas pelo senhor sem versos, mas tendo colocado o papel na palma da mão, a estendia e revirava, e o papel continuava suspenso. Olha só. Depois o colocou na ponta do indicador, fez a mão de escrever um semicírculo, não caia, e o papel ficava na ponta do dedo. E aí dava várias ordens, parece até essas coisas fantásticas de mágico, né? Por isso que muito foi confundido com isso, né? Com charlatanismo e outras questões. Na noite seguinte deram-lhe outros objetos, chaves, moedas, e todos, sem exceção, ficavam suspensos na sua mão. Então aí ele vai narrar esmiuçadamente o caso. Mais uma vez, nós vamos passar adiante para chegar ao que nos interessa. Mesmo que a gente não acabe hoje, porque aí semana que vem dá para, passando assim, a nossa amiga Beth pegar, né? Junto com talvez o 3. Porque o que nos interessa mais uma vez, até porque na parte 3 é o que ele mostra, que é o que eu mais gosto. Eu vou passar isso por causa disso. Bom, aqui aí ele vai contando do capitão que testemunhou esses fenômenos, teve a ideia de colocar uma bússola perto da menina. Então, várias experimentações, vários casos foram feitos. Habitualmente, vamos lá, Júnior, esse é importante. Quando a pequena sonâmbula se dispunha a começar a sessão, chamava para o quarto todas as pessoas. Venham, venham. Ou então, deem. Só se tranquilizava muitas vezes quando todos, sem exceção, estavam junto do seu leito. Queria plateia, né? Plateia. Então pedia com solicitude e impaciência um objeto qualquer. E assim que lhe entregava, este se ligava aos seus dedos. Quer dizer, já estava virando, não só para provar, mas brincadeira, que nem a gente com livro, aquelas coisas, né? E aí começaram muitas coisas a acontecer. Durante a sessão, não admitia que lhe tocassem neles, nos objetos. Preferia os relógios, abria com habilidade, examinava e depois distribuía de volta sem errar de quem era. Quando alguém estendia, dizendo que, como se para dar, ela pegava o outro e dava o certo. A menina não queria que ninguém ficasse aos pés da cama, junto ao armário. Se alguém ali se metesse, afastava por meio de gesto. Quer dizer, ali devia ficar o espírito. Uma vez advertiu que jamais ocupasse lugar proibido, porque não queria que houvesse desgraça para ninguém. Depois de algum tempo, que as batidas juntou-se um zumbido, arranhadura, batida e zumbido, né? E aí mais uma série de assovios e situações recomeçaram. Por meio das era um código. Por meio das arranhaduras, chamava nominalmente as pessoas da casa ou os estranhos presentes. A pessoa respondia assim como se estivesse presente. O raspador fazia compreender por um não, a seu modo, que nada lhe tinha a dizer naquele momento, se outra pessoa que não é indicada respondesse. Então havia realmente um ser inteligente, além daquela questão da menina, e que dela se utilizava. Depois de muitas noites, ao fazer um pedido para que fizesse tal qual coisa, ele respondia por um golpe seco, uma arranhadura prolongada. O golpe era dado, o batedor começava a executar aquilo que desejava. Ao contrário, quando arranhava, não era satisfeito o pedido. Então o médico teve a ideia de tomar o primeiro ruídos modulados de certa maneira, embora não lhes tivesse interpretação
confirmada. A força de atenção e observação, observando a maneira por que se produzia ruído, pode-se compreender a intenção do batedor. Quer dizer, embora ele não falasse, pela força do ruído se compreendia. A gente sabe disso até hoje. Hoje, até por um olhar, muitas vezes a gente identifica o que a pessoa quer falar. Se eu bato assim, ou assim batida é uma coisa, se eu bato assim é outra, tran é outra, né? A gente identifica. Ô Lininha, boa noite. Bom, chegou o aniversário do dia em que o espírito batedor se havia manifestado pela primeira vez. Mudanças haviam operado no estado de Filipe Assange. Continuava as pancadas, arranhaduras, zumbido, mas a todas essas manifestações juntou-se um grito especial, que ora parecia o de um ganso, ou de um papagaio, de qualquer outra ave. Ao mesmo tempo, ouvia-se uma espécie de repicar na parede, como se fosse bicadas de um pássaro. Nesse período, ela falava muito durante o sono e parecia preocupada com um certo animal, que ela ficava de pé no leito, ao pé do leito, gritando e dando bicadas na parede. Olha que situação, né, gente? Que situação. E várias perguntas foram feitas, e os gritos eram do mesmo gênero. Algumas pessoas pediram que dissesse, né, uma palavra, a palavra foi dita pela própria ave, que era uma variedade de papagaio de um arquipélago indiano, né? E aí a gente vai vendo, mas isso é possível? É sim. Está lá no livro dos médiuns. Achas que convém evoquemos o espírito a que nos temos referido? Isso é no caso da Rua Nós, mas tem a ver com isso. Se ficar esse tempo todo vendo isso sem chamar o espírito é dose, né, gente? Para lhe pedirmos alguma explicação, evoca-o se quiseres, mas é um espírito inferior, que só te dará respostas muito insignificantes. E aí tem mais lá, quando ele fala da Rua Noia, havia nessa rua alguém que, como auxiliar, facilitava as partidas que pregava aos moradores, quer dizer, os barulhos e as outras coisas que nós vamos ver depois. Certamente, achei um bom instrumento, diz o espírito, que aí ele foi evocado. Nenhum espírito douto, sabe, virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre e gosto às vezes de me divertir. Então, olha só. E lá no caso da Rua Noia, nós vamos ver que foi uma criada. Nós vamos ver também no 96 do Livro dos Médiuns, 97, quando fala dos fenômenos de transporte, né? Do trazimento espontâneo de objetos, de um lugar onde estão os observadores. Podem ser flores, frutos, confeitos e joias. É um fenômeno que melhor se presta à imitação. Sabe-se até onde que ir a arte da prestigitação. E aí a gente vai vendo que nesse caso, né, não estava isso em perigo, porque era uma coisa em começo, de estudos, de apresentação. Quem deseja obter fenômeno desta ordem precisa ter consigo médios a quem chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão, sem poder e de penetrabilidade. É o que ela tinha, a menina. Isso está lá no 98, no segundo parágrafo do Livro dos Médiuns. As naturezas. Aí ele diz lá, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. O ectoplasma aí, pelos espiritualistas. Então, é muito interessante ler esse item 98 do Livro dos Médiuns, que é essa teorização depois de muitas observações.
E ele diz mais, e é Erasto que fala isso para nós. Depende da natureza especial do médio, a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médios com mais facilidade e presteza, na 99. A produção depende da natureza do médium. E o fenômeno não se pode produzir senão por meio das naturezas correspondentes. Então isso é para embasar essas colocações, quando ele traz aqui sobre algumas questões acontecidas no Natal, que eu vou deixar para minha amiga Beth, né? Vamos parar aí algum tempo antes do Natal, porque aí a Beth continua semana que vem, porque lá o final é menor. E ela pode fazer um resumo de tudo isso para com vocês, por causa da entrada do Leon Denis na palestra. Desse ponto, alguém tem alguma dúvida, sim? Apesar de vocês acharem que eu estou correndo, mas ler tudo são ler os casinhos. Uma hora voou pela janela, outra hora... O que importa é que são fenômenos de transporte e pancadas e ruídos, fenômenos, manifestações físicas espontâneas. E que isso não acontece, nenhum espírito chega ali e pega as coisas e joga sem haver ele encontrar um fluido que não é o dele, que combina com o dele, mas não é o dele. Porque o fluido dele já é, por mais inferiorizado que seja, imaterializado, ainda é fluido de espírito. Né? Boa noite, Doni. E esse item talvez a Beth possa pegar um pouco mais do capítulo 16, tanto do livro dos médiuns, principalmente do livro dos médiuns, porque no Invisível eu só estou fazendo as colocações para que a gente tenha vontade de estudar ano que vem. Porque lá no livro dos médiuns, no capítulo 16, mostra esses aptidões especiais dos médiuns, né? Que faz nos fechar a variedade dos médiuns de efeitos físicos, na 189, que a nossa amiga vai trabalhar semana que vem, tá, Betinho? Com esse final e o 3. Combinado? Ou você quer que eu faça? Ok, né? E eu vou mudar o programa lá, vou mandar agora lá para o nosso amigo lá mudar. Tá, Betinho? Vocês gostaram? Eu acho que... Qual é o nosso intuito aqui? É querer que vocês estudem isso, né? Nina Mil, não é bem maratona. O que acontece? Eu tinha estudado 3. Mas o que a gente quer não é ler item por item da revista Espírita, por isso que a gente está trabalhando em módulos. O que a gente quer é tornar ela conhecida. É tornar ela com vontade de ser lida. Tá? Eu agradeço demais a você, Dudu. Demais, Júnior. Nina Mil. Agradeço muito a todos que vibraram. Beth, que está aqui nos acompanhando. A todos esses amigos. Né? Estou aguardando o nosso amigo Flávio. Né? Nádia, né? Que vai fazer a nossa teste final. E vou querer, quem sabe, se um dia o Flávio, o Franz, alguém não se habilita a nos ajudar também a dar uma palhinha de estudo para nós. Né? Vamos lá, nossa preceira Nádia. Levanta a mãozinha para poder passar para o Leon Denis. Nadinha. Nadinha de nada? Ah! Depois, gente, eu já vou passar direto para o Leon Denis, tá?